do Partido Liberal, que anunciou oficialmente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à presidência da República, neste evento no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que contou com o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, o resultado da aprovação da candidatura após votação virtual foi divulgado nos telões do ginásio. O general Walter Braga Neto também foi confirmado como vice da chapa. Piperno ficou emocionado com a movimentação do PL, o choro do Bolsonaro, palavras da nossa primeira-dama, ou isso não te sensibilizou? Não, William, foi só um evento partidário, lágrimas de crocodilo, pregação e principalmente, William, pregação para convertidos. Né? O presidente não disse absolutamente nada de novo em relação a tudo que ele já vinha mencionando antes e fez um discurso que, aliás, teve momentos muito favoráveis, muito bons, inclusive para a oposição. É ótimo para os partidos oposicionistas quando o presidente lança, por exemplo, dúvidas ao processo eleitoral, aos ministros do STJ, do STF, também do TSE, porque, afinal de contas, a gente sabe que isso aí já não faz com que o discurso consiga ultrapassar os limites da bolha, os limites daquele público de convertidos. Já não conquista ninguém. Agora, imaginava-se que ele fosse apresentar alguma nova proposta, quem sabe para um segundo mandato, né? Alguma nova medida para a economia, alguma ideia que ele não pôde, por N fatores, implementar no atual governo, mas é claro que a gente vai ter que esperar outras oportunidades. De concreto mesmo, a velha história de chamar, por exemplo, os integrantes aí das cortes superiores de os surdos de capa preta, de encher a bola de aliados, inclusive no caso do Arthur Lira, um pequeno momento lá de saia justa, porque ele foi recebido com, digamos, bastante frieza, mas tudo dentro do previsto. Nada de novo desse evento bolsonarista. Nada de novo. E essa convocação, hein, Marco Antônio Costa? Nós somos maioria, nós somos do bem, nós temos liberdade para lutar pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no dia 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Isso não é uma grande novidade, esta convocação, Marco Antônio? Na verdade, o discurso do Bolsonaro e a participação das pessoas foi um negócio único, foi muito importante, inclusive para o momento histórico que vivemos hoje. Vamos tentar contextualizar e sair da bolha pipérnica, porque a esquerda, infelizmente, não consegue enxergar a realidade. Aqui a gente teve um discurso que, sim, identificou uma série de questões que afligem o nosso país hoje. A gente denuncia, às vezes é um pouco chato a gente repetir com essa constância que o STF se tornou um tribunal ativista, que os ministros do TSE se tornaram ativistas, e a gente fica nessa situação triste, né, de ter na presidência da República uma pessoa que, sim, demonstrou uma emoção verdadeira. Eu senti que foi espontâneo. Só que o Piperno ele não consegue enxergar isso porque ele demonizou o Bolsonaro. Aí tem uma questão mais patológica do que, de fato, algo que seja dentro da esfera da crítica política ou sociológica. Quem desumaniza outra pessoa não está pronta para entender as condições e as aflições daquela pessoa dentro do contexto que Bolsonaro se encontra. A mídia coloca diariamente, meu caro William, Bolsonaro ataca Supremo, Bolsonaro ataca TSE, Bolsonaro ataca a imprensa, ele ataca todo mundo, como se ele não fosse atacado. Eu não gosto de usar a expressão ataque porque dá a entender que existe algum grau de violência física específica. E eles gostam de usar essa violência simbólica, né, sob esse pretexto de ataque, como uma forma de reprimir, coibir, bater diariamente no Bolsonaro, o que eu acho patético. Então o que a gente viu aqui desse ambiente, desse domingo, né, dessa reunião política do domingo? Ampla mobilização em prol do presidente, né? A Tabata Amaral tentou impedir o evento de acontecer, ela foi uma promotora aí do esvaziamento do Congresso, da reunião, não deu certo, pelo contrário, foi um sucesso. Bolsonaro, ele sim, se manifestou dentro de um contexto correto e os planos, meu caro Piperno, são muito claros com relação à proposta dos dois partidos. A gente tem um partido que prevê uma ostensividade, um papel do Estado se intrometendo na vida do cidadão muito maior e outro, na figura do Bolsonaro, que defende a liberdade acima de tudo. E ele sempre foi coeso, ele sempre teve coerência
no discurso e na prática com relação à defesa intransigente da liberdade. E é importante você ter, por exemplo, nesse momento, nessa cerimônia do PL, você ter a figura feminina da esposa, da primeira-dama. Michele vem e faz um discurso, né, levantando a parte de Deus, do marido dela, a situação que, quando ela viu ele internado na Santa Casa. E aí tem uma fala dela que eu achei de extrema importância, que ela faz uma afirmação. Essa nação é rica, é próspera, só foi mal administrada. Deus ama essa nação. A nossa nação é rica e ela foi mal administrada, Piperno? A nossa nação é rica, ela foi muito mal administrada. Aliás, ela é extremamente mal administrada hoje, inclusive. Agora, novidade nenhuma, né? Ela não ia falar, enfim, fazer críticas ao presidente marido dela. E, por sinal, William, ela repetiu tantas vezes, mas tantas vezes a expressão glória a Deus, que eu acho que até que o Cabo da Ciolo vai ter que cobrar algum tipo de royalty. De qualquer forma, também nada fugiu àquele figurino inicialmente imaginado, porque ela fez um discurso, sim, muito voltado aí ao sentimento religioso da grande maioria da população brasileira. Ela está lá na campanha para isso também. Essa é a função dela, mostrar a presença feminina tão criticada, com tanta aversão ao governo Bolsonaro, e ela é exatamente uma figura, um instrumento para quem sabe fazer com que isso seja atenuado. Então essa também é a função dela, daí o fato de que provavelmente ela vai aparecer mais na campanha do que em qualquer outro momento da vida do presidente Bolsonaro. Eu pensei, Marco, que o Piperno ia aprofundar sobre essa nação rica e como ela foi mal administrada, né? Como o nosso dinheiro foi desperdiçado. E eu pensei que você ia falar sobre os governos, né? Que trataram o nosso dinheiro como lixo. Não é essa a interpretação? Ele foge disso. Para que você vai perguntar isso para ele? O Piperno, ele atribui a cleptocracia ao PP, não ao PT. Ele até é que nem aquela pessoa que a culpa é de todos os amiguinhos do filho dele, menos do filho dele, sabe? O Piperno, ele faz essa brincadeira de tirar toda a culpa do PT, de não reconhecer os erros do passado, que, de novo, a gente tem que sempre repetir, né? A normalização da existência do PT não é correta, o PT deveria ter sido extinto lá atrás, e normalizar o Lula como candidato também é uma bizarrice. Agora, isso posto, o Brasil é um país que tem toda a capacidade para ser um país próspero, para ser um país de amplo desenvolvimento econômico, se a gente tirar o Estado da frente. E as duas propostas que se contrapõem aqui são exatamente essas. O Bolsonaro, ele sim precisa de um amplo apoio congressual, então é importante que essa mobilização exista, não só para eleger um presidente que defenda a liberdade, mas um Congresso que ajude nas reformas, porque a gente viu muita traição, e traição de gente que se elegeu na rasteira do Bolsonaro, no rabo dele lá, subindo junto. Então é um absurdo você ver que tinha muita gente que se fazia passar por liberal, se fazia passar por direita, que não é direita, um bando de hipócrita, que só queria chegar no Congresso, para daí criar a narrativa deles, para inventar uma historinha, para tentar sabotar depois a presidência da República ou usar o cargo como uma espécie de chantagem ostensiva constante contra a presidência da República. Piperno, você não falou que não viu nenhuma grande novidade, mas fato é que ele cita, né, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, na verdade, falando que em média as pessoas ganhavam em torno de R$190, hoje R$400, R$600, e aí eu vi que você hoje publicou uma pesquisa onde Lula aparece aumentando a vantagem. Quando você entra no portal Jovem Pan, faça um convite que os senhores entrem agora no portal Jovem Pan, é um dos portais mais visitados no Brasil, www.jovempan.com.br. Nós temos lá, cúpula do PL refaz os cálculos e estima que Bolsonaro ultrapassará Lula no início do segundo turno. Eles projetam que a PEC das bondades renda de 3 a 5 pontos ao mandatário. Você acredita nisso, ô Piperno? William, primeiro que, só para complementar então a resposta, acho que quando a primeira-dama olhava para um lado assim, falava, o Brasil foi muito mal administrado, ela bate o olho em Fernando Collor de Mello, empichado. Ela olhava para o outro lado, Valdemar da Costa Neto, em cana. Aí ela dava assim uma viradinha, e quem sabe tentando fugir, né, desses olhares um pouco, dessas figuras um pouco fantasmagóricas, e aí dava de cara com, por exemplo, Arruda, ex-governador de Brasília, preso, que agora, de novo, é uma figura importante no bolsonarismo. Agora, veja, William, em relação aos auxílios, eu já falei isso algumas vezes, eu ficaria, honestamente falando, muito surpreso se mais na frente o presidente não tivesse ganho algum. Veja,
Isso é natural do ser humano. O ser humano costuma ser mais generoso com quem lhe dá um presente, alguma coisa. Então, a única coisa que eu chamo a atenção nisso é que lá atrás, e aí tem uma entrevista do Ciro Nogueira para as páginas amarelas da Veja, que não me deixa mentir, isso foi em março, ele já previa que o Bolsonaro fosse alcançar o Lula nas pesquisas em maio. Depois adiaram para julho. Agora eles já admitem ir para o segundo turno e emparelhar, aliás, ir para o segundo turno exatamente, e emparelhar na rodada final. São projeções que vão se renovando porque as anteriores não se confirmaram. Agora, se você me perguntar o que eu acho em relação ao possível benefício do presidente da República com os auxílios, com a PEC Silvio Santos, quem quer dinheiro, ou enfim, um aviãozinho, eu acho que ele vai se beneficiar sim. Eu acho que em algum momento ele vai ter algum ganho.